gente lembrando e olhando, eu gosto muito de olhar os números históricos e número de vitórias, pontos, gols, etc. Quando eu pego um recorte do Manchester United de 2000 vou pegar 2012 pra cá. Tomou 6 do City em casa. Inclusive foi decisivo para aquela primeira conquista do Manchester City, do novo Manchester City. Tomou 6 do Tottenham em casa. Beleza, o Tottenham é legal, mas tomou 6. Tomou 7 do Liverpool na temporada anterior. Já fiz 3, hein? Daqui a pouco completo no top 5. A eliminação desse ano da Champions League é bizonha. Total. É bizonha. São vários pontos, assim. E quando eu falo de números de gols, esses 3 jogos aqui foram 19 gols em 3 partidas. Fora outros tocos que tomou 6 do Manchester City na temporada passada. É uma coleção imensa. Não vou falar de tropeços pequenos que acontecem o tempo inteiro contra equipes que estão na parte de baixo da tabela. Enfim. 4 do Brighton, né? Tomou 4-0 do Brighton. É um show de horrores. A gente está falando, e aí a memória de quem acompanha de um tempo para cá, vai lembrar, era esse time que era Ferdinand Vidic? Era esse clube mesmo aí? Era esse, tomava poucos gols, tinha uma defesa muito mais sólida, porque, como eu falei um pouco antes, quando contratou esses caras, sabia quem ia jogar um pouquinho na frente deles, quem que estava dos lados, não era a colcha de retalhos, que resulta nisso aí. Times apagados, times apáticos, times que têm jogadores com potencial e esses jogadores entram na apatia. Marcus Rashford, por exemplo, para mim, ele fecha 2023 apático. Esses são alguns dos vexames. Isso para não falar de classificações bizarras na tabela mesmo da Premier League. Terminou em 7º, terminou em 6º, teve um ano com o Mourinho que terminou em 6º. Sabe, tem várias. Me chama muita atenção a quantidade de gols sofridos. E, pensando na camisa que o Manchester United tem, chega numa decisão contra o Villarreal que me desculpe. Mas eu acho que ali é um cenário. Poxa, mas estava disputando uma final continental. Tava, da Liga Europa, o segundo escalão, ok. Mas é taça, é importante, tem que levar. Vale uma Supercopa Europeia depois, vale vaga na Champions League. E eu acho que talvez é um retrato de um pouco de tudo que a gente falou aqui. Cadê a camisa grande? Apática, um quebra-cabeça de jogadores. Isso na final. Eliminação para o Sevilha na última Liga Europa também. Erros grotescos. É um show de horrores em pouco tempo. Eu falei que ia tentar o top 5 aqui, acho que foi o top 10 aqui, sem fazer Maravilha, força. você achou top 25 aí, né? E se você quiser colocar na conta de acontecimentos vexamosos, é o que a gente falou um pouco antes, dá para listar uma contratação de... São acontecimentos, né? Você contrata alguns jogadores com um preço incrível. Eu tenho 4 pontos aqui que eu separei agora, mas foi de cabeça. Eu acho simbólico a contratação do Maguire pelo valor que foi, de onde veio e o tamanho do que virou. Concordando com o Fred ali que ele de fato não era o maior dos problemas, mas é assim, no RB Leipzig talvez eu encontrasse um zagueiro do mesmo calibre. No Red Bull Salzburg, que é a filial da filial, talvez eu encontrasse um zagueiro melhor. Talvez no Milan, um atleta da Inter ou do Milan, ou você encontrasse um zagueiro melhor, ou pelo menos do mesmo nível, acho. E sem a necessidade de usar aquilo para dar uma resposta de contratação de mercado interno. Então eu acho que ela é um símbolo um pouco da atrapalhada geral. Quer dizer, eu não sei bem como lidar com os meus adversários contratando alguém, e aí eu tenho que fazer um negócio meio maluco. Vou fazer uma comparação aqui. É mais ou menos o caso e desportivamente foi diferente, mas é mais ou menos o caso do nosso futebol nacional aqui, quando tivemos lá, o Ronaldinho Gaúcho para no Atlético, o Júlio Batista tem que descer de carro forte no Cruzeiro, sabe? Um negócio meio... Você tem que fazer algo para dar uma resposta. Na verdade foi o Diego Souza, a época que foi, não de carro forte, mas que foi a contratação tida para ser... Não, olha só, já que o rival contratou, eu também preciso fazer um movimento de mercado para isso. Eu acho essa uma contratação meio simbólica disso.
E acho que no mesmo patamar de simbolismo, eu vou juntar duas coisas aqui. Acho que a tentativa de como foi a volta e a saída do Pogba, porque a aposta em alguém que não tinha nenhum indicativo de ser uma liderança, mas que carregava a ideia de que, não, esse trabalhou com o Ferguson e a qualidade está ali, portanto, serve para ser o condutor desse meio-campo, desse lugar emblemático para o torcedor do United, que vai dar para carregar. E acho que alguém que trabalhou com o Ferguson 1 minuto na base já tinha percebido que não dava para ser ele, com o Pogba, a base para sustentar uma equipe como essa. E eu acho ainda que tem um último componente, que é esse amor por ex-atletas, né? É a ideia de que o Giggs ou o Solskjaer, respeitando o trabalho honesto feito por ambos, o Solskjaer ainda melhor do que o Giggs, mas essa ideia Carrick de que também. simplesmente por... E também do Carrick, simplesmente por ser United, isso está resolvido. Pode acontecer em alguma proporção em mercados em que o grau de competitividade seja maior. No mercado da Premier League, na maior competição de futebol do mundo, não dá. É um devaneio de projeto esportivo e tinha todos os indicativos para ser isso mesmo, né? De ser claro que não dá para competir no mesmo nível simplesmente fazendo a ideia de let's be United. Ouvir o Roy Keane e o Gary Neville todo jogo e dizer, olha, é isso aqui que é ser United porque a Class of 92 tem que voltar para cá. Então, eu acho que essas três coisas, elas estão muito no grau do simbolismo para mim, mas elas mostram como não tem ideia desportiva clara, tem um abraço ao passado, mas usando a ideia quase de pegar os melhores momentos passando no TikTok, né? O negócio do passado que você enfia no futuro e acha que vai sair com um monte de visualização e que é o mesmo torcedor que estava acompanhando lá atrás, né, assistindo na TV Cultura United, que agora está no TikTok. As mídias mudaram, as plataformas mudaram, o entendimento mudou, e o United continua repetindo a mesma ideia. E acho que agora, até com o Ten Hag, você tem até uma decisão de, ok, é um treinador que trabalha com desenvolvimento. Mas a gente está pensando em desenvolvimento com atletas que já chegaram no patamar de idade, inclusive, do Lindelof, do Diogo Dalot, a desenvolver exatamente o que nesses atletas. O Johnny Evans, né, contratado para passear na temporada, recuperar, e agora vou trabalhar com um cara que gosta de desenvolvimento, intensidade. Eu acho que tem muitos símbolos aí dessa perda de tamanho, de prestígio do United do ponto de vista desportivo. Eu acho que isso começa lá na derrota de 2009 para o Barcelona. Eu acho que a apatia do Manchester United ela começa a ser um pouco mais aceitável a partir daquele momento em que você, em 2 ou 3 anos, perde 2 finais de Champions para o mesmo time, 2009 e 2011, né? E fica por isso mesmo. A sensação é de que não tinha a menor condição. Em 2009, ok, a gente tinha ali um jogo equilibrado, ia ter um jogo. Mas em 2011 não tinha a menor condição de acontecer um jogo naquela final e estava tudo bem para a maioria dos envolvidos no Manchester United. Tanto que no ano seguinte, num grupo com... Como é que chamava aquele time da Romênia? Otelu Galati. O United foi para a Liga Europa, foi eliminado na fase de grupos, com o Otelu Galati no grupo e o classificado foi o Basel da Suíça. Tudo bem, um Basel que não vai se repetir tão cedo, né? Do Shaqiri, do Xhaka, do Frey, goleiro, enfim. Mas que pataquada. Então já tinha alguns sinais. E até hoje a gente tá falando de Johnny Evans aqui. Não entra na minha cabeça. Eu acho que são vários os sintomas e os vexames, eles são bem marcantes para mostrar que aquelas decisões elas estavam muito erradas, elas precisavam mesmo ser criticadas e o clube simplesmente fechou os olhos. E aí, curtiu esse corte? Concorda ou não que a fase do Manchester United é uma das piores da história? Interaja com a gente e se inscreva no canal de O Tempo. E claro, fique de olho, o episódio completo vem aí, uma grande análise com o Guilherme Brahim como nosso convidado sobre o United.